Vou falar aqui sobre a perda da autonomia política do município de Araci em 1931. Bem, Araci é um município baiano localizado aí no território de identidade do Sisal. Está distante de Salvador 212 quilômetros. Tem como bioma a Caatinga e compreende aí 1.496 quilômetros quadrados. Faz divisa com os municípios de Teofilândia, Barrocas, Conceição do Coité, Santa Luz, Cansanção, Quijingue, Tucano e Biritinga. Também se destaca aí por ser o quarto maior produtor de sisal do estado da Bahia. A sede do município ela se desenvolveu a partir da Fazenda Raso, fundada aí pelo capitão José Ferreira de Carvalho e sua esposa Maria do Rosário, no ano de 1812. Se estabeleceram em Araci em companhia aí, trazendo consigo alguns negros também na condição de escravizados, e assim formaram ali o núcleo populacional, dando início onde hoje está a sede do município de Araci. Mas também o município de Araci ele abrangeu aí outros segmentos, de migração populacional, causando assim o povoamento aí de outras comunidades que também atualmente faz parte do território de Araci, a exemplo ali de regiões de Pedra Alta e João Vieira. O território do município de Araci fazia parte aí até 1837 do município de Itapicuru de Cima, este vasto município aí do Nordeste baiano. Passou a pertencer a Tucano a partir de 1837, quando foi criado ali a Vila Imperial de Tucano, e assim permaneceu até 1890. Teve importante reconhecimento em 1861, quando foi criado o Distrito de Subdelegacia. Isso se deu depois da construção da capela consagrada a Nossa Senhora da Conceição, que foi inaugurada em 1859, na década de 1870. Araci contava ali com 2.560 habitantes, majoritariamente ali compostos pela população ali parda, branca e negros, E inclusive a população escravizada ainda era em torno de 300 cativos. Lembrando que os negros tiveram a importante contribuição no município de Araci, construindo ali com trabalho braçal reservatórios de água, já que aqui se trata Araci, um município que tem uma escassez e irregularidades de chuvas, então os reservatórios escavados ali no barro foram aí das primeiras necessidades, e com mão de obra escrava. O próprio José Ferreira de Carvalho servia-se do trabalho dos negros na condição de escravizados que faziam esse trabalho aí, que deu importante progresso ao município de Araci. E é importante destacar na historiografia atual a contribuição aí dos negros. Abriram estradas, construíram reservatórios de água. E na década de 1870, Araci também elegeu ali os primeiros representantes políticos, para a Câmara de Vereadores de Tucano. E assim passou a ter ali Severo Fabiano de Carvalho e José Maria Barreto como representantes do distrito na Câmara de Tucano. Foram pleiteadas novas melhorias, criação do Distrito de Paz. Nós tivemos ali também pedido da elevação da capela à condição de freguesia, já assim idealizada em 1877, e também tivemos o início da instrução pública, que é o ensino público, a criação ali da primeira cadeira oficial, que foi ocupada pelo professor Pedro Borges, ele que já há anos antes desenvolvia também a instrução pública de uma forma particular, privada. A condição de freguesia para o Distrito do Raso, que ainda dependia administrativamente de Tucano, favoreceu a pretensão da emancipação política, idealizada no contexto da instabilidade após a queda da monarquia brasileira e a instauração do governo republicano no final do ano de 1889. Ainda sem ter sido instalado o Legislativo baiano, o governador José Gonçalves da Silva assinou o ato em 13 de dezembro de 1890, que criou o município do Raso.
assim denominado Vila do Raso, desmembrado do município de Tucano. Foi instalado administrativamente em 4 de fevereiro de 1891 e teve como primeiro intendente, o cargo equivalente a prefeito, o padre italiano Giulio Fiorentini. Ele que já estava na paróquia, na freguesia alguns anos antes, ali a partir de 1888. Durante 40 anos, o município de Araci, que a partir de 1904 passou a ser chamado assim, Araci, quando teve o nome substituído, né, de Raso para Araci, caminhou durante 40 anos com autonomia, até que, com os eventos que transcorreram na década de 1930, a nível da política nacional, que foi a Revolução de 1930, na verdade o golpe militar de 1930, nós tivemos aí reviravoltas que prejudicaram o andamento do município de Araci. A ascensão de Getúlio Vargas ao poder e a deposição do presidente Washington Luiz, ele da oligarquia paulista, né, rompeu ali a política do café com leite, quando indicou um outro paulista, Júlio Prestes, para concorrer na eleição de março de 1930. E isso desagradou ali diversas outras oligarquias estaduais. Os primeiros atos ali de Getúlio Vargas, na verdade, já impactaram toda a política nacional. Com decreto emitido ali em novembro de 1930, já dissolvia todos os conselhos municipais, exonerava ali, destituía dos cargos todos os intendentes, né, dos municípios e também assim os representantes do poder legislativo na esfera estadual e federal. Portanto, Araci, o intendente Esmeraldo Ferreira da Silva, foi destituído do cargo e o Conselho Municipal, que é hoje equivalente à Câmara de Vereadores, foi também fechado. Para governar a Bahia, Getúlio Vargas nomeou alguns interventores federais. O segundo interventor baiano nomeado por Getúlio Vargas foi Arthur Neiva. Ele que estava em São Paulo, também lá exercendo a função de secretário de Interior e Justiça, né, na Interventoria Paulista, foi chamado a assumir esse cargo na Bahia e assim fez em 18 de fevereiro, permanecendo até 15 de agosto de 1931. Então foi uma interventoria relativamente curta, mas prazo suficiente para que fossem adotadas algumas medidas, né, que impactaram aí, sobretudo, a reorganização territorial do estado da Bahia. Convidou para ser secretário de Interior e Justiça Bernardino José de Souza, ele que era professor de Geografia e ele que já defendia teses aí importantes referentes ao conceito de cidades. Então ele inclusive tem obras lançadas aí sobre o conceito de cidade, defendendo uma reorganização, uma classificação. Coube a Bernardino organizar ali uma comissão que tratou da reorganização dos municípios da Bahia. Foi ele também o mentor ali da Lei Orgânica dos Municípios, né, que foi promulgada por Arthur Neiva em 8 de julho de 1931, que reduzia a quantidade de municípios no estado da Bahia. O artigo 4º determinava que nenhum município poderia ser criado sem a concorrência dos seguintes itens: deveria ter população superior a 20 mil habitantes, renda média no último triênio equivalente aí a 40 contos de réis e também existência na sede do município ali de condições urbanísticas. Em fevereiro de 1931, o estado da Bahia contava com 150 municípios. Com a nova organização territorial do estado, a idealizada por Bernardino de Souza, passou a contar com 122 municípios, né? Tivemos 29 municípios que perderam a autonomia, entre eles Araci, e também nós tivemos ali apenas a criação do município de Cipó, que passou a abranger inclusive aí os outros municípios supressos, a exemplo de Tucano e também Nova Açores. As condições socioeconômicas do município de Araci no início da década de 1930 faz-nos entender que o município contava ali com 8.367 habitantes, né? Somente 714 eram cadastrados como eleitores. Para
aquele vasto território que contava aí com 1.643 quilômetros quadrados. Araci era o sétimo menor município do estado em população. Dos 151 que existiu ali em 1930, Araci era o sétimo menor em população. Isso já explica também porque o município aí apresentava dificuldades com relação à arrecadação. Araci tinha uma arrecadação muito insignificante e isso foi levado em conta no ato em que Araci perdeu a emancipação. A economia de Araci girava ali em torno da produção agrícola do feijão, do milho, mandioca, comercialização ali de bovinos, ovinos e também do comércio. Havia somente 52 estabelecimentos comerciais. O sistema de cobrança de impostos era defasado com fiscalização precária. Tanto que a arrecadação da coletoria estadual instalada na vila, no exercício de 1930, foi de somente 22,5 contos de réis. Só havia outras 5 coletorias com arrecadação inferior dentre todos os municípios da Bahia. Então Araci estava ali entre as piores estações coletoras de impostos no estado da Bahia. Ela se estendeu entre o segundo semestre de 1931 até ali meados de abril de 1933. O destino do município de Araci, após a perda da autonomia, foi ser anexado ao município de Serrinha. E os moradores do município de Araci ficaram surpresos, com o acontecido com a perda da autonomia, mas não tiveram muito o que fazer. Sucedeu a Arthur Neiva o interventor Juraci Magalhães, ali ainda em 1931. Em 1933, o interventor Juraci Magalhães reconsiderou o decreto de 1931 do seu antecessor Arthur Neiva. Foram 19 municípios restaurados, daqueles que haviam sido supressos, foram restaurados, mas Araci continuou dependendo de Serrinha. Araci não conseguiu novamente aí o status de município. Com a instalação da subprefeitura em 31 de julho de 1931, aí com a presença do prefeito André Negreiros, de Serrinha, tomou posse o cidadão José Verdelino Pinheiro. Ele que já havia sido aí conselheiro municipal, já havia sido também intendente municipal. Em 1935 foi extinta a subprefeitura e Araci ficou apenas como distrito de paz de Serrinha. Isso deixou de ter um líder local administrando parcialmente o território. Em 1936, Verdelino Pinheiro tomou posse como vereador, representando Araci na Câmara de Serrinha. Lá permaneceu até 1937, se bem que faltava a maioria das sessões realizadas em Serrinha. Permaneceu até 1937 como vereador em Serrinha, até que a Câmara Serrinhense fosse dissolvida por mais um ato autoritário de Getúlio Vargas, que criava assim o Estado Novo. Entre 1937 e 1945, o distrito de Araci não teve nenhuma condição de se reorganizar. Vigorava ali a questão do autoritarismo, o período ditatorial, então muito difícil dos aracienses pleitearem novamente a emancipação. José Lima foi eleito vereador representando o distrito do Raso, e aí recomeçou sim a organização dos moradores pela luta pela restauração política. Somente em 1956 o distrito de Araci foi restaurado. O governador Antônio Balbino elevou o município de Araci à condição de município, na verdade restaurando essa condição de município. Entre 14 de novembro de 1956 e 7 de abril de 1959, o município de Araci, já autônomo, continuou ainda a depender da administração serrinhense, até que fossem realizadas as novas eleições, como foram efetivadas em 3 de outubro de 1958, e a posse do prefeito Erasmo em 7 de abril de 1959 e dos vereadores, entre eles o vereador Zé Lima, presidente da Câmara, que era também ali, que já havia exercido o cargo de vereador também em Serrinha, um dos principais líderes aí da campanha que restaurou a autonomia política do município de Araci.